Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui na Conferência Nacional das Bancárias, dos Bancários, categoria que sempre teve na linha de frente na luta sindical e luta social nesse país. Quero cumprimentar todos os representantes da mesa, em nome da Juvândia, agradecendo, Juvândia, pelo convite, pela oportunidade de fazer parte dessa análise de conjuntura, no momento em que ela é tão necessária. No momento em que, para o movimento social brasileiro, para o movimento sindical, para a esquerda brasileira, é tão importante entender o que está acontecendo para organizar as nossas reações. O Alejandro falava, Juvândia notou isso, que quando ele falava do Chile, muitas coisas são paralelas ao que está acontecendo aqui no nosso país. Agora, tem uma coisa que é diferente. Aqui, hoje no Brasil, a gente vive com Bolsonaro um governo de guerra. Literalmente um governo de guerra. Um governo que não tem, ao contrário de todos os anteriores, nenhuma preocupação em formar maioria na sociedade, ao contrário, ele tem a preocupação em endurecer o seu núcleo duro extremista de apoio, não tem nenhuma preocupação de composição social ou de composição com as outras instituições que seja, e que usa táticas militares para governar e para lidar com a opinião pública. Tem uma estudiosa, uma socióloga, que é a Naomi Klein, que ela falou da doutrina do choque. O que é a doutrina do choque? Que vários países do mundo usaram, os Estados Unidos usou no Iraque. É quando você tem um interesse, você desarma, desmonta, cria caos, cria confusão, deixa uma sociedade totalmente atordoada, quebra as reações e as forças de resistência moral, para você depois poder impor o seu interesse sem nenhum tipo de resistência e com toda facilidade. Isso está sendo aplicado no Brasil. Através de uma tática também militar, que é a tática da saturação. É impressionante. Essa semana foi um recorde. Chegava, você via o jornal 9 horas da manhã, tinha lá um escândalo, um absurdo que o cara falou. Aí você começava a organizar a reação, 9h30 já tinha um pior. Aí você tentava mobilizar um ato, 10 horas da manhã parecia o maior absurdo da galáxia. E aí você vai neutralizando as reações e normalizando o absurdo. Isso é técnica militar. Isso não é simplesmente o despreparo do Bolsonaro, a espontaneidade do Bolsonaro. É claro que essa técnica não vem dele. Ele não tem condição nem capacidade para formular e aplicar isso. Mas tem um grupo em torno. Um grupo de generais, inclusive, que representa o que há de pior nas Forças Armadas brasileiras. O que há de pior? Né? Aquele general Heleno, é importante que se diga, que nós temos uma tradição que teve até de luta, de resistência democrática dentro das Forças Armadas. Né? O tenentismo, Luiz Carlos Prestes, teve militares nacionalistas, mesmo que não sejam de esquerda, mas essa turma que está em torno do Bolsonaro, o general Heleno era, para que a gente tenha uma ideia, ajudante de ordens do Silvio Frota, que era o cara que dizia, no fim da ditadura, que o Geisel era comunista. E tentou organizar um golpe contra o Geisel porque não teve o alinhamento que ele queria para os interesses norte-americanos. É a turma do Rio Centro. É a turma que nunca aceitou sequer a transição democrática limitada que nós tivemos no nosso país. É essa turma que está no entorno. E com apoio direto dos Estados Unidos. O lema, aliás, uma frase do Steve Bannon, que é o patrono dessa nova extrema-direita internacional, é que para construir o projeto deles, primeiro é preciso destruir tudo. Eles estão na etapa
da destruição. Nós vivemos um governo de guerra contra a sociedade e de destruição nacional e de um projeto de futuro. Peguemos o que sobrou de Estado social no Brasil, educação pública, o que estão fazendo com as universidades, saúde pública, previdência social e seguridade, o que representa essa reforma, os bancos públicos e as empresas públicas do país. Aqui eu tenho certeza, tem muitos bancários e bancárias da Caixa, do Banco do Brasil, e o que a gente tem ouvido de notícia é a preparação do desmonte. É criar as condições para a destruição completa, como o Fernando Henrique fez nos anos 90, com setores estratégicos da nossa economia. Com a Petrobras, já começou com a BR Distribuidora. É a destruição completa de qualquer capacidade do Estado brasileiro de regular, de intervir na economia e de garantir serviços públicos universais para o nosso povo. É transformar tudo aquilo que nós conquistamos como direito, transformar em privilégio de quem pode pagar. É a linha privatista total. E isso vem junto com o desmonte do ambiente democrático no nosso país, com ataque aos direitos humanos, aos direitos trabalhistas. Veja, nos últimos dias, o cara conseguiu defender trabalho infantil, trabalho escravo e destruição da segurança no trabalho. Ou seja, é uma tentativa de desmonte completo de tudo o que foi conquistado ao longo de décadas de luta de gerações anteriores, do movimento social, do movimento sindical, de luta democrática e de luta popular no nosso país. Esse é o cenário que nós vivemos hoje. Agora, para que a gente possa, além do diagnóstico, além de reconhecer a gravidade da situação, começar a debater como é que a gente sai disso, é importante a gente voltar um pouquinho atrás e entender como é que a gente entrou nisso. Como é que essa turma conseguiu ganhar uma eleição presidencial para chegar à presidência do Brasil. Acho que existe uma leitura que, às vezes, a gente, irritado, com o fígado inchado na esquerda, ouvindo, depois de ouvir um dia inteiro de absurdo, depois de ouvir um cara defender a ditadura, outro lá na rede social, bolsominion, defender qualquer coisa que seja, a gente começa a dizer uma coisa: é todo mundo fascista nesse negócio. E nós temos que tomar cuidado com esse tipo de reação, porque é errada. Felizmente, nós não temos 57 milhões de fascistas no Brasil. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro representa esse elemento pior, destruidor, extremista, que é o dele. Eu, aliás, arrisco a dizer que é uma minoria. Os bolsominions profissionais são uma minoria. Barulhenta, mas minoria. A maioria das pessoas que votou nele e uma parte dos que ainda apoia o seu governo é uma turma que foi levada por outras razões, por outras circunstâncias. São muitos, inclusive, deserdados pela crise econômica. Pessoas que não conseguiram, a partir da explosão da crise, da política de austeridade que está sendo aplicada nesse país desde 2015, que não conseguiram mais espaço. O recado que o capitalismo deu após a crise é que não tem mais lugar para todos. E que cada um se vire por conta própria. Isso foi desmontando o tecido social brasileiro. Junto com isso, uma brutal violência urbana. Nosso país está entre os mais violentos do mundo, 65 mil homicídios por ano. E aí vem um cara com jaleco militar dizendo: eu vou matar bandido, prender bandido e vou dar arma para o cidadão de bem.
Esse discurso, apesar de sem sustentação, de falso, em todo lugar esse tipo de prática só agrava o problema da segurança pública, mas esse discurso tem apelo. Esse discurso soa como música no ouvido de muita gente, inclusive dos trabalhadores. Aí soma isso uma legião de desencantados com a política, pelos vícios do sistema político brasileiro, mas também por uma operação judicial que foi conduzida sob medida para influir na política nesse país. Hoje, principalmente depois do que foi divulgado agora pelo Intercept, nós não temos que ter nenhuma dúvida em dizer que, da mesma forma que lá na Itália, a Operação Mãos Limpas levou o Silvio Berlusconi, a Operação Lava Jato produziu o Bolsonaro aqui no Brasil. É o filhote da Operação Lava Jato. E vejam, não porque corrupção não tenha que ser investigada, tem que ser investigada e punida. E nós temos que debater, inclusive, a corrupção estrutural do Estado brasileiro, que está na lógica de financiamento de campanha, que está na sustentação de governabilidade do presidencialismo de coalizão. E isso não se resolve com o herói nacional ou com República de Curitiba. Isso se resolve com uma reforma política profunda no nosso país, criando maior participação popular, mudando a legislação eleitoral, democratizando o sistema político. Esse é o caminho. Agora, a Operação Lava Jato não foi isso que fez. Criou um caldo de desmoralização geral e abriu espaço para um suposto salvador da pátria. Alguém que dizia que vinha de fora da política, mas que a gente sabe muito bem, até pelos 27 anos, como parlamentar mais improdutivo desse país. É alguém que a gente está vendo agora, que veio do esgoto da política, né? Ligado às milícias que assassinaram Marielle Franco, ligado ao que tem de pior. Esse é o Bolsonaro, de verdade. Agora, por todo o cenário que foi gerado, as pessoas foram levadas a crer que esse cidadão poderia ser uma alternativa para mudar o que está aí, para melhorar a vida das pessoas. Soma isso, o que o Alejandro disse aqui muito bem, um apoio internacional decidido. Isso é algo que vai ficar mais claro adiante também. Porque toda vez que a gente fala que os Estados Unidos interveio aqui, se apressa a vir 10 em dizer teoria da conspiração. É engraçado, quando a esquerda brasileira dizia que os Estados Unidos estavam por trás do golpe de 64, também foi acusada de teoria da conspiração. 50 anos depois, abriu os arquivos da CIA. Os caras participaram de cada detalhe, estava tudo lá escrito. A teoria da conspiração, ela tem prazo de validade. Depois que os fatos aparecem, ela vira verdade. Todo mundo dizia que quando a gente dizia que a Lava Jato estava servindo ao interesse político, era a teoria da conspiração. Apareceu a maneira como agiu. E eu não tenho dúvida que cedo ou tarde vai aparecer muita coisa ainda de como os Estados Unidos influenciaram tudo o que aconteceu na política brasileira desde o golpe de 2016 até aqui, passando pela eleição de Jair Bolsonaro. E nisso, a utilização de tecnologias de rede social, gente, está evidente. Como e testaram o que a Cambridge Analytica fez, que é você segmentar público, é você saber, a partir de um estudo psicométrico nas redes sociais, quais são as suas preferências, quais são as suas angústias, quais são os seus medos, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, e você mandar aquela mensagem sob medida para aquela pessoa, ou para aquele grupo de pessoas. Eles fizeram isso. Eles têm tecnologia para fazer isso e fizeram isso. Hoje a gente deixa dado em todo canto, não só na farmácia quando bota o CPF,
mas a cada curtida na rede social, a cada site que a gente abre, a cada busca que a gente faz no Google. São dados que ficam e que fazem com que esse Big Data conheça mais da gente do que a gente mesmo. E por isso seja mais capaz de manipular. Essa tecnologia está sendo usada no mundo todo e foi usada aqui através dos disparos de rede social e, sobretudo, de WhatsApp na campanha do Bolsonaro. E é evidente que mesmo com tudo isso, mesmo com Lava Jato, mesmo com o cenário, mesmo com apoio internacional, para ganhar a eleição, eles ainda tiveram que injustamente botar na cadeia quem liderava todas as pesquisas até ali. Lula livre. Tiveram que fazer isso. Prendeu Lula e hoje está mais evidente do que nunca. Só precisa ter muita má vontade, muita má fé para não entender o que aconteceu no processo do Lula e na prisão do Lula. Então vejam, esse foi o cenário que estava ali no final do ano passado. Não eram todos fascistas e não são todos fascistas. Teve uma história, estava contando outro dia, que me marcou muito na campanha. Poucos dias antes da eleição do primeiro turno, eu estava chegando na minha casa, Juvândia. Tinha tido o último debate e estava indo para casa, parei num semáforo na Zona Sul de São Paulo. Aí parou um cara do lado, um jovem, me reconheceu, pediu para eu baixar o vidro, eu baixei. Ele falou, pô, você é o Boulos? Eu falei, eu sou. Pô, legal. Gostei muito do que você falou no debate. Você foi para cima dos caras, botou o dedo na ferida. Se eu não fosse votar no Bolsonaro, eu votava em você. Eu falei, puta merda. Onde é que eu errei nessa história toda? Mas depois, eu fui pensar. Isso me ajudou a entender o que estava acontecendo. Era um jovem da periferia de São Paulo. Me abordou lá no Campo Limpo. Não era um fascista. Um jovem trabalhador da periferia de São Paulo. Simples. Esse foi o público que majoritariamente também votou neles. E não votou por ser fascista, não votou porque gosta da ditadura, não votou porque ama torturador. Votou porque viu ali, de algum modo, não é, um grito de desespero. Uma saída para o desastre que ele estava vendo. E nós temos que entender isso. Porque se a gente fica na linha do eu avisei, né, são todos fascistas, chamando o cara de fascista, não vamos longe. Principalmente agora, quando, 6 meses depois, não precisou mais que isso, aquele peixe que eles venderam começou a apodrecer. O cara dizia que era contra a corrupção, que ia mudar tudo que está aí. Bom, tem Laranjal, compra de voto de 40 milhões para aprovar a reforma da Previdência para cada deputado, Queiroz, milícia, filho, tem filho, tem vários, tem o fritador de hambúrguer, tem o laranja do Queiroz com 30 e tantos imóveis, né? Tem aquele outro lá que sei lá, enfim, é um negócio impressionante. A máfia familiar que o cara montou. Então, isso começa... Vocês acham que o povo não percebe? O povo percebe. Se antes era a gente que estava na defensiva, quando ia para um lugar, vinha um monte apontar o dedo, hoje o constrangimento mudou de lado. O constrangimento começou a mudar. Não quer dizer que a conjuntura virou. Não quer dizer que nós estamos na crista da onda e que ele está à beira de cair. Não é isso. Não vamos cair também em loucura. Mas o cenário começou a mudar. O caldo começou a virar. Porque quem dizia que ia mudar o que está aí se mostrou parte da banda. Quem dizia que ia resolver o problema do povo? Olha o que esses caras estão fazendo na economia, gente. Internamente,
a política austericida, agravando a política do Temer. Esse Paulo Guedes é um maníaco, né, que não vai gerar solução para a crise. Não tem saída para a crise econômica sem retomada de investimento público nesse país. Não tem saída. Acreditar na fada da confiança dos mercados, que com a reforma da Previdência... Disseram isso quando aprovaram a emenda constitucional do teto de gastos. Disseram isso quando aprovaram a reforma trabalhista. Agora disseram isso com a reforma da Previdência e não vai melhorar. Porque internamente eles não aquecem a demanda, não geram mercado interno, porque não investem. E sem investimento público, nenhum país do mundo saiu da crise. E externamente o cenário não é nada bom, o cenário é de retração internacional. O preço das commodities não é mais o mesmo. E o Brasil é cada vez mais dependente delas na sua agenda exportadora. O tipo de crescimento da China não é o mesmo de 10 anos atrás. A China está crescendo em produtos de alta tecnologia. Enquanto o Brasil continua produzindo soja, a China está no 5G, na inteligência artificial. O crescimento chinês é de um outro tipo de intensidade tecnológica que não demanda mais o mesmo tipo de commodity que demandava do Brasil. O preço internacional cai. A Argentina, um dos maiores mercados exportadores do país, numa crise brutal, exatamente por fazer essa política, com Macri. Eu acho impressionante como todo mundo da direita latino-americana adora falar da Venezuela, mas não dizem um pio sobre a Argentina. O Macri era o rei deles. Há 2 anos atrás era Macri para lá, Macri para cá. Agora não dizem um pio da Argentina, com juros a mais de 40% a taxa do país. O cenário internacional, guerra comercial Estados Unidos e China. O cenário é de retração. Então, a única saída que teria para recuperar a economia seria ter um processo de investimento público, um processo interno que este governo não tem na sua agenda. Então, em 6 meses ficou evidente que o governo Bolsonaro não governa para as maiorias e nem tem preocupação com isso. Ele governa para manter o seu núcleo duro, extremista na sociedade, ativo e cada vez mais delirante. Se de um lado, isso nos força a ter que ter calma e paciência para suportar coisas que a gente jamais imaginou que ouviria, ainda menos de um presidente da República, por outro lado, isso nos abre alternativa. Os ouvidos estão mais abertos. Eu não sei como está isso entre os bancários. Mas digo, por exemplo, na base social que eu atuo mais diretamente. No movimento social, nas comunidades do MTST. Teve muita gente que votou no Bolsonaro também lá. Agora, essas pessoas hoje estão dispostas a ouvir. Muitas dessas pessoas estão decepcionadas. Muitas dessas pessoas estão constrangidas. Começa a criar uma alternativa. Não é natural. Não quer dizer, ó, deixa cair sozinho porque vai que nem o fruto da árvore. Não é assim. Aliás, teve gente que acreditou que seria assim com o Temer. Deixa, vai cair, aí depois chega em 2018 a gente ganha a eleição. Não foi bem isso que aconteceu. Né? Então, se alguma coisa esses anos nos ensinaram, é que o Tiririca estava errado. Pior do que está, pode ficar sempre. Né? A gente achava que o Temer era a pior coisa, olha aí o que deu. Então, existe uma alternativa, mas nós temos que nos colocar e construir um caminho para ocupar esse espaço. E aí, rapidamente, eu queria falar de 3 desafios que o nosso campo, o campo da esquerda, o campo popular, o campo do movimento social e sindical brasileiro, tem nesse momento para poder retomar o protagonismo,
e para poder reunir setores amplos da sociedade brasileira na construção de uma nova alternativa. O primeiro é que nós precisamos reorganizar a oposição ao Bolsonaro, sair das cordas, superar o momento da perplexidade, superar o momento só da revolta virtual, da hashtag, de ficar reclamando no Facebook ou no grupo de WhatsApp, de ficar ali só falando para a gente mesmo, e organizar uma oposição mais firme e mais dura, dar um rumo para a oposição. Isso é fundamental. É verdade que nós precisamos de unidade num momento como esse. De unidade com amplos setores contra o retrocesso democrático e de direitos sociais. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos construir uma oposição dura, que também saiba se mobilizar e que também tenha a capacidade de reagir ao projeto do Bolsonaro em seu conjunto. Não só a uma agenda aqui e outra acolá. Isso é fundamental num momento como esse, para que a gente esteja à altura de enfrentar o que o Brasil está sofrendo hoje. Isso se dá com processos de mobilização. Essa indignação, essa insatisfação, nós temos que testar mais a rua. Não é? Tudo bem, não é um processo mágico, não quer dizer que a gente vai chamar e vai aparecer milhões junto com a gente, mas o que está acontecendo é quase uma naturalização da hegemonia deles. Nós temos que voltar e testar mais as ruas, né? Trazer o nosso povo, o nosso público e o nosso campo cada vez mais para as ruas do nosso país. Um segundo desafio, que é essencial para que a gente consolide esse tipo de oposição ao Bolsonaro, é a gente organizar o trabalho social. Por quê? Porque no parlamento nós temos uma bancada, ou bancadas de oposição combativas, que nos representam, né? Que muitas vezes falam aquilo que estava entalado na garganta, como nosso querido deputado do Rio de Janeiro, Glauber Braga, quando vai e diz que o Moro era juiz ladrão na cara dele. Eu tenho certeza que lavou a alma de muita gente, dentre tantos outros do nosso campo. Agora, lá nós somos minoria. Lá a hegemonia da turma do Maia e do Centrão. Para que o nosso campo retome esse protagonismo, vai ter que ser a retomada de rua, e isso implica a gente se desafiar a algo que a esquerda, lamentavelmente, deixou de fazer durante muito tempo, e que foi um dos responsáveis por fazer com que a gente chegasse à situação que nós estamos hoje, que é voltar a fazer o trabalho de base. Que é voltar a dialogar com as categorias, com o povo, com as periferias em especial. Isso já virou quase chavão. Não tem um debate de conjuntura que alguém não fale isso. O problema é que não adianta só falar. A gente precisa reconhecer que tipo de trabalho é esse e ir para ação. Dedicar as nossas energias, as nossas organizações, para desenvolver um discurso, em primeiro lugar, que não seja só para convertido. Que seja um discurso capaz de atravessar a bolha e barreira e dialogar com as pessoas que não necessariamente concordam com a gente. De voltar a disputar o território periférico desse país. Por que as igrejas evangélicas ganharam tanta força? As igrejas neopentecostais. Por que alguns líderes ultraconservadores dessas igrejas se tornaram figuras proeminentes na política brasileira? Em parte porque, e isso muitas vezes a gente deixa de ver, eles ocuparam um espaço que a gente deixou vazio. Eles estão lá em qualquer periferia desse país, de norte a sul, fazendo trabalho de base, acolhendo, criando vínculo. E não é só o culto,
é criar a banda da igreja, é o espaço de solidariedade, é o espaço de sociabilidade que muita gente tem. É lá, não é com a gente. Nós precisamos reconstruir esse tipo de vínculo e de trabalho. Organizar uma oposição social no Brasil, de baixo para cima, que seja capaz de permitir que a gente volte a ter um protagonismo de rua no nosso país. Reconectar o nosso campo com a periferia. Sem isso, a derrota vai ser de longo prazo. Para que a gente possa começar a virar o jogo e aproveitar a oportunidade de uma virada de caldo na sociedade brasileira, nós vamos ter que fazer essa reconexão. Sair de zona de conforto e fazer essa reconexão. Isso é fundamental. Isso é em cada categoria, em cada movimento social, né? Em cada partido político, em cada organização do nosso campo. E por último, nós precisamos, nesse momento, também voltar a apresentar um projeto que dê esperança para a sociedade brasileira. Nós precisamos fazer oposição dura, resistir e enfrentar o que está aí. Mas nós também precisamos dizer qual é o caminho que a gente quer. Nós precisamos renovar um projeto de esquerda no Brasil. Nós não podemos ser apenas os portadores do passado. Nós temos que ser portadores de futuro. Porque é isso que vai permitir a gente dialogar com as gerações que estão vindo. Isso não quer dizer, em momento nenhum, não reconhecer e não valorizar o que foi feito. Não reconhecer os avanços que a gente teve durante 13 anos de governos progressistas nesse país, em termos de políticas sociais, de ampliação de acesso à universidade, em termos de melhora salarial, de melhora da vida do povo. Inclusive, entender, dentro desse embate, que a luta pela liberdade do Lula é uma luta essencial para o conjunto do campo de esquerda nesse país. Sem a liberdade do Lula, a luta democrática no Brasil vai estar travada, a retomada democrática está travada. Isso é fundamental. Esse reconhecimento e essa valorização são fundamentais. Agora, ao mesmo tempo, nós precisamos ter, no momento que nós temos, a humildade para reconhecer erro, a humildade para reconhecer o que não foi feito. A esquerda precisa ter essa humildade. De colocar na agenda a necessidade da reforma política e da democratização do sistema político brasileiro, da democratização das comunicações, do enfrentamento aos grandes bancos e ao oligopólio financeiro que manda nesse país. De fazer um debate que não seja apenas de dar acesso dos trabalhadores ao consumo. Você dá crédito e você dá mais renda. Porque esses mesmos trabalhadores, muitos deles que melhoraram de vida e tiveram esse acesso, né, estavam fazendo arminha com a mão até agora. Faltou fazer um debate sobre valores na sociedade brasileira. Fazer uma disputa mais ampla sobre o tipo de sociedade que a gente quer. Do que representa o nosso projeto. De enfrentar dívidas históricas nesse país. Porque se o Bolsonaro pode desrespeitar como ele fez alguém que foi torturado e morto pela ditadura essa semana, em parte ele fez isso e teve apelo de parte da sociedade porque não teve justiça, verdade e memória em relação aos crimes da ditadura nesse país. Se ele pode tratar da maneira como trata as cotas e as políticas afirmativas em relação ao movimento negro, é porque nunca teve também uma comissão da verdade da escravidão nesse país e a reparação necessária ao povo negro. Se ele pode tratar da maneira
pejorativa e agressiva como trata as mulheres brasileiras, é porque o machismo estrutural nunca foi enfrentado como deveria neste país. E nós precisamos trazer isso à tona. E precisamos fazer isso para falar de futuro. Nós precisamos sair das cordas. E termino com isso. Vejam, nesse último período, com tanta pancadaria que foi dada contra a esquerda e contra o nosso campo, tinha gente que ficava de cabeça baixa para dizer que era de esquerda. Chegava nos lugares, tinha até, não, eu sou progressista, eu sou democrata. Ficava receoso de vestir vermelho. Olha, gente, nós temos que ter, nesse momento, a espinha ereta e a cabeça erguida para dizer para a sociedade brasileira o que o nosso projeto representa. O nosso projeto é o projeto da solidariedade contra o cada um por si. O nosso projeto é o projeto que coloca a vida acima do lucro. É o projeto que defende a sustentabilidade ambiental, que não aceita que envenenem a nossa comida, que desmatem, que matem indígenas e quilombolas. O nosso projeto é o projeto de uma sociedade de direitos e não de privilégios. Uma sociedade que enfrente o que o capitalismo mundial tem feito, que é só aumentar a desigualdade, que é só concentrar a renda em 1%, em 0,1%. 8 cidadãos terem mais riquezas do que metade da humanidade. Esse é o projeto deles. O nosso é o contrário, é o da distribuição. Nós temos agora a oportunidade, nesse segundo semestre, no debate da reforma tributária, de fazer esse debate, não na defensiva, mas indo para cima. Nossa reforma tributária é imposto único ou é IVA? Nossa reforma tributária é taxar grandes fortunas. É cobrança de lucro e dividendo. É cobrar IPVA de jatinho e de helicóptero. É taxar banco. Esse é o caminho. Nós temos que retomar a narrativa. Nós temos que retomar a ofensiva do nosso discurso. E do que a gente representa. E se nos chamarem de socialistas, Big, nós não temos que ter medo, não. A pergunta que nós temos que fazer para as pessoas que atacam dessa maneira é a seguinte: o capitalismo está sendo capaz de resolver os problemas do povo? O capitalismo é capaz de garantir emprego digno, salário digno, saúde, educação, aposentadoria para todos? Se a resposta for sim, muito bem. Se a resposta for não, me chamem de socialista com muito orgulho. Nós precisamos, gente, tirar a esquerda brasileira das cordas, retomar o nosso discurso enquanto projeto de futuro, enquanto portadores da esperança de uma outra sociedade. Isso é essencial. Junto com rua, com trabalho de base, com uma oposição firme e resistência a esse desgoverno que a gente tem no Brasil. E termino de vez fazendo um convite, Juvândia, para todos e todas que são de São Paulo e para quem vai estar aqui na segunda-feira, de todos os absurdos que aconteceram essa semana, do Bolsonaro, das declarações, das falas, nós vimos uma escalada, com ameaça de prender jornalista, com desrespeito generalizado. O que ele falou em relação a mais de 60 mortos em Altamira, no Pará, no presídio, mas, sobretudo, o que ele falou em relação ao Fernando Santa Cruz. Porque aquilo não é uma pessoa. Um presidente da República desrespeitar uma morte, se colocar como cúmplice de assassinato e de ocultação de cadáver, se isso passa, se isso é normalizado, não tem mais padrão civilizatório por aqui. Se isso não tem reação, pode tudo. É salvo-conduto para fazer o que eles quiserem. E eu acho que
em nome de uma geração e em homenagem a uma geração que deu a sua vida, que foi morta, que foi torturada, que foi presa e que foi perseguida para que a gente pudesse estar aqui hoje. Para que a gente pudesse votar, para que a gente pudesse lutar, para que a gente pudesse se organizar, para que se encerrasse um ciclo de ditadura militar nesse país, nós temos o dever de reagir. E foi por isso que a Frente Povo Sem Medo convocou uma manifestação para a próxima segunda-feira, Ditadura Nunca Mais, que vai ser aqui em São Paulo, com concentração no MASP, às 18 horas, e vamos caminhar até o DOI-CODE, o antigo DOI-CODE, centro de tortura. Chamamos algumas pessoas, a Belinha Teles vai estar com a gente, várias vítimas da ditadura vão estar com a gente lá, e nós vamos homenageá-los, homenagear aqueles que são o sal da terra desse país, que representam o que tem de melhor que esse país produziu, e que com certeza é uma geração que vai nos inspirar a gente sair desses tempos sombrios também. Vamos juntos, vamos à luta. Parabéns a todos os bancários e bancárias por estarem firmes nesse momento. Saudação final, eu passo aqui para o companheiro Guilherme Boulos. Bom, deixo novamente aqui minha saudação, meus cumprimentos a todas as bancárias, a todos os bancários, por essa importante conferência. Queria aqui só mencionar dois desafios em que eu acredito que a categoria bancária vai ter um importante protagonismo e muito a iluminar alternativas para o conjunto da esquerda brasileira. Um é a defesa dos bancos públicos. Vejam, parte do ataque, da próxima etapa do ataque, que vem do governo Bolsonaro, tem como seu centro a entrega do patrimônio nacional e a perda da capacidade do Estado brasileiro de regular a economia e de intervir nas relações econômicas. O principal instrumento que nós temos para reduzir e enfrentar a vergonhosa taxa de juros desse país são os bancos públicos. O principal instrumento para assegurar crédito para o povo brasileiro são os bancos públicos. E no caso da Caixa, é também um grande instrumento para fazer política social, em especial de habitação popular nesse país. Nós temos o dever e a responsabilidade de assegurar a defesa dos bancos públicos como uma pauta de toda a sociedade brasileira. Com os bancários e bancárias à frente, com o movimento social junto, nós temos que organizar uma grande campanha para mostrar para a sociedade que os bancos públicos não são o pária que eles querem mostrar. Os bancos públicos são essenciais para a nossa soberania e para o enfrentamento dos interesses egoístas do mercado, para a arrogância do mercado e para a capacidade de fazer prevalecer o interesse coletivo dos trabalhadores brasileiros. E o segundo desafio é um debate mais profundo, que já está sendo travado no mundo todo e que os bancários têm sentido na pele, acho até mais que todas as categorias desse país, que é os efeitos das novas tecnologias sobre o emprego dos trabalhadores. E agora, com o avanço da inteligência artificial, o que vai estar em jogo é a perda de categorias inteiras. O que vai estar em jogo é a substituição completa de trabalhadores e trabalhadoras ao redor do mundo por um processo de automação. E nós precisamos discutir para o futuro da humanidade, para o futuro da sociedade, quais são as alternativas que nós vamos construir para isso. Os bancários, a Ivone e o Juvândia estavam me dizendo lá atrás, a quantidade de trabalhadores que foram demitidos, que perderam seus empregos nos últimos 5, 10 anos no país. Né? Quais são as alternativas que nós vamos oferecer para esse tipo de problema? Porque é, de um lado, um avanço tecnológico, mas pode significar, de outro lado, a jogada ao descarte de milhões de trabalhadores no mundo todo.
E eu acho que a categoria bancária, exatamente por estar sentindo isso na pele, por esse ser um problema concreto que afeta, tem, eu acho que a responsabilidade, o protagonismo de ajudar a conduzir essa reflexão e de nos ajudar a pensar alternativas como um todo. Quero dizer para todas as bancárias e os bancários que contem conosco nesse enfrentamento. Não é fácil. Certamente, nós ainda estamos no inverno, não só o inverno da temperatura aqui, que assusta os nossos companheiros do Nordeste e do Norte, mas nós ainda estamos no inverno político neste país. Agora, não há a menor dúvida que para atravessar esse inverno, para superar esse inverno, para fazer brotar a primavera ali adiante, nós vamos precisar de um processo de mobilização. Nós vamos precisar reaquecer as ruas. Nós vamos precisar reacender a chama de resistência e de luta no nosso povo. E isso vai vir dos movimentos sociais, dos setores organizados, da juventude, dos estudantes, do movimento sindical, daqueles que têm como perspectiva a superação desse estado de coisas que nós temos hoje. O Haddad mencionou aqui que o Brasil não aguenta mais 8 anos de Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se aguenta 4. E por isso eu acho que, além da construção de unidade, de luta e de esforços para que o nosso campo chegue mais forte e melhor nos próximos processos eleitorais, seja municipal, seja nacional, nós temos que recobrar os esforços de trabalho de base para que a rua seja o palco da nossa atuação e que a gente consiga, enfim, impor as primeiras derrotas a esse desgoverno do Bolsonaro. Juntos, com muita unidade, com muito espírito de mobilização, eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir enfrentar esse desafio de maneira vitoriosa. Vamos juntos, vamos sem medo, parabéns bancários e bancárias, e não esqueçam nunca, nós estamos do lado certo da história.